Aplauda Jesus, amém? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de ser louvado, de ser adorado e ser exaltado. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma mesa posta para nós, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor esteja com todos. Uma boa noite para todos. Os que estão nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa também nos vendo nesse momento, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Você que trouxe a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 até o 26, amém? João 12, 24 até o 26. É sobre esse texto que nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite tão especial. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Pai, que alegria, Senhor, nesta noite, estar na tua casa. Que alegria poder olhar uma mesa posta, sabendo, meu Deus, que este é somente um memorial, e que o Senhor está nos esperando no céu, para juntos, todos nós, um dia, podermos nos sentar e participarmos todos juntos. Ah, Senhor, eu não vejo o dia e não vejo a hora. Meu Pai, obrigado por tua palavra. Tua palavra é tudo que nós temos, tua palavra é tudo que nós precisamos, Pai. Meu Deus, não há ouro, não há prata, não há nada, Deus, que se compare à tua palavra. Jesus, a tua palavra é tudo que nós precisamos. E nesta noite, fala conosco, fala aos nossos corações, vem rasgando de dentro para fora, Senhor, vem trazendo mudanças, transformações, Pai. Ainda que nos machuque, ainda que nos confronte, ainda que possa até nos ferir, Senhor, é isso que nós precisamos, é disso que nós precisamos, Pai. Espírito Santo, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Então eu peço ao Senhor, por favor, me use nesta noite, me conduza nesta noite. Apesar de mim, fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja. Eu me disponho, eu me coloco à tua disposição. Eu estou disponível para seguir as tuas instruções, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Mas que cada homem, cada mulher, que cada jovem que saiu da sua casa e veio até aqui, cada um daqueles que pararam na frente de um aparelho agora para nos ouvir, possam ser tocados, alcançados por Ti, Espírito Santo. Que as escamas caiam, que os ouvidos sejam abertos, Pai. Que o coração, Senhor, seja quebrado, para que essa semente maravilhosa possa cair aí dentro desses corações e frutificar a 100 por 1, Pai. Meu Deus, obrigado, porque sem o Senhor eu nada posso fazer.
eu reconheço a minha limitação e eu rendo ao Senhor toda a honra e toda a glória neste lugar, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Como de costume, né? Eu quero mais uma vez agradecer, eu quero mais uma vez elogiar aqueles que se dispuseram a sair de sua casa e vir até aqui nessas 24 horas de oração que nós tivemos. Algo tão precioso, irmãos. Meu Deus, hoje a hora que eu cheguei aqui para orar, eu abri a porta de vidro e eu entrei. A hora que eu entrei, eu me deparei ali com a presença de Deus. Deus estava neste lugar, algo tremendo. Eu já fui chegando, me ajoelhando, e eu falei: Senhor, como é bom estar na sua presença, Deus. Então, muito obrigado, eu te agradeço por ter esse entendimento, por permitir Deus falar ao teu coração, e eu te encorajo a não parar, a continuar, a perseguir fazendo isso, trabalhando, buscando cada vez mais fazer isso na sua vida mesmo, para que você possa ter as tuas experiências com o próprio Deus, e não viver só das experiências dos outros, amém? Nós vamos seguir falando um pouquinho mais sobre o tema do mês, que é vivendo para Cristo, né? E eu quero nessa noite trazer um assunto para nós refletirmos, que é morrer para viver. Morrer para viver. É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero refletir nesta noite. E eu estava aqui nessa tarde, sentado aqui, e pensando, como é difícil viver para Cristo. Como é difícil viver para Cristo. Sabe, irmãos, muitos pensam que viver para Cristo é vir para a igreja. E isso é importante, faz parte de algo maior, mas é essencial e é importante. Mas viver para Cristo vai muito além disso, né? Nós hoje tivemos aqui em Itupeva a marcha para Jesus, né? E eu não sei como foi, mas eu posso imaginar que uma grande quantidade de pessoas estavam pelas ruas marchando ali, declarando o nome de Jesus. E esses movimentos, eles tendem, né, a muita gente mesmo participar, se envolver e tudo mais. Mas, meu irmão, escute, viver para Cristo vai muito além de uma marcha para Jesus. Não tem a ver com um movimento, não tem a ver com um dia, não tem a ver com uma data, tem a ver com uma decisão diária, de todos os dias, decidir morrer para você mesmo e viver para Cristo. E é muito difícil nós pensarmos nisso, porque quando se trata de um movimento, ok, mas quando se trata de renunciar coisas na minha vida, aí o assunto começa a ficar um pouco mais difícil. Mas quando nós olhamos esses 3 versículos que nós lemos inicialmente, o resumo desses 3 versículos é o mesmo. E o resumo é necessário morrer. Diga assim: é necessário que eu morra. Diga mais uma vez: é necessário que eu morra. E eu queria novamente voltar a ler um por um, né, versículo por versículo, para que nós pudéssemos novamente ver a ênfase que ele dá nesses versículos, né? Voltando lá então, Sara. Isso. Ele diz assim, ó: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então aqui fica claro que é necessário que haja essa morte. Não tem outro caminho que não seja esse morrer. Olha o versículo 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. O que é perder a vida, senão a morte? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Então veja, se você ama a sua vida, ela precisa morrer, ou você precisa morrer. Olha o versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Veja, olha aqui. Onde estou, o meu servo também estará. E aqui, isso significa uma morte para todas as coisas desse mundo. A renúncia para todas as coisas desse mundo. Uma decisão de escolher viver para Cristo. Uma decisão de escolher viver o plano e o propósito de Cristo. E não mais a minha vida. E aqui eu e você precisamos entender. Porque ele está deixando algo claro. Ele está dizendo assim, ó, quem me serve precisa seguir-me. E muitos dizem que servem a Deus, mas uma das evidências de servir a Deus está em seguir Ele. Não adianta você dizer que serve a Deus, é o seguir a Ele que vai demonstrar ou evidenciar que você de fato serve. E o que é seguir a Deus? Seguir a Deus é abrir mão dos teus caminhos para trilhar, para andar os caminhos que são de Deus. E que muitas vezes, ou pelo menos 99,9% das vezes, serão diferentes dos teus. Levarão para lugares diferentes de onde você gostaria. Amém? Mas quando nós olhamos para esses 3 versículos, nós vemos que o resumo deles está no morrer. No morrer. Pastor, onde você quer chegar com isso? Você só vai conseguir viver para Cristo se você matar o seu eu. Nós falamos um monte de coisas aqui ao longo desse mês sobre viver para Cristo. Mas eu preciso que você entenda nessa noite que você só vai conseguir de fato viver para Cristo se houver a morte do seu eu. O seu eu, o meu eu, ele precisa morrer. E aí você pode de novo perguntar, e o que significa matar o meu eu, pastor? Porque são perguntas que nós fazemos, pastor, você está falando de matar, de morrer, misericórdia, o que vai acontecer nessa noite aqui? Eu nem orei ainda, aleluia, vai dando um beijo no seu amado aí, na sua amada. Brincadeira, meu irmão. Mas você pode perguntar, e o que significa matar o meu eu? Matar o meu eu significa negar. Preste bem atenção nisso. Matar o meu eu significa negar de forma intencional. De forma intencional os meus próprios desejos egoístas, o orgulho e a vaidade em minha vida. Isso é matar o meu eu. Eu e você, nós estamos aqui repletos de desejos egoístas.
A maioria dos desejos que eu e você carregamos dentro de nós são coisas para nós. O que eu quero é para mim, é para o meu bem, é para a minha vida, é para a minha casa, é para a minha família. É meu. Eu quero para mim. E esse desejo, ele é egoísta, meu irmão. E entenda, o seu eu precisa morrer, e para ele morrer, esses desejos egoístas têm que morrer dentro de você. Eles têm que cair dentro de você. Mas pastor, eu tenho tantos sonhos, eu almejo tantas coisas na minha vida, eu quero tantas coisas para mim. Pois é, meu irmão, mas se você quiser viver para Cristo, você vai precisar rever tudo isso na sua vida. Não tem outra forma, não tem outra maneira de nós tratarmos isso aqui, hoje, se não for dessa maneira. Você vai escolher quem vai viver aí dentro de você. É o eu interior seu ou é Cristo? É uma decisão que eu e você temos que tomar. E eu queria trazer um exemplo bíblico, para que nós pudéssemos entender até um pouco melhor isso, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8, uma base bíblica muito, muito conhecida. Já falei muito sobre ela aqui, mas eu vejo que esse texto é o que traz com a maior clareza o que eu quero falar com você nessa noite, o que eu quero levar você a refletir nessa noite. Ele diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. Se você é obediente e você escuta o que o teu pastor fala, e eu falar para você agora, circula esse versículo na sua Bíblia, já vai estar circulado, porque eu já te pedi para circular esse versículo há tempos atrás. Agora, se você não é obediente, então não está circulado aí. Amém? Amém? Mas certamente esse versículo é um versículo que precisa estar grifado, marcado, separado na Bíblia, na minha Bíblia, amém? E ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Veja, deixa eu parar um minutinho aqui. Preste atenção nessas palavrinhas. Era algo que ele deveria apegar-se. Jesus não era alguém que se apegava a nada. Jesus era alguém que andava nesta terra e não se apegava a nada que havia nesta terra, porque Jesus sabia que ele estava aqui para uma missão, para cumprir uma missão, e a casa dele não era aqui, e por isso ele andava por essas terras, não preocupado em se apegar a nada. E olha, que o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é que ele poderia sim se apegar, e muito, a esse título que ele tinha, mas ele resolveu abrir mão, até desse título, de Filho de Deus. E olha o que ele vem falando, no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, se atentem para essas duas frases, eu até grifei aqui no texto. A primeira delas é, mas esvaziou-se a si mesmo. E a segunda é, humilhou-se a si mesmo. Perceba que não tem a ver com outras pessoas, não tem a ver com ninguém.
Esvaziar-se tem a ver com uma decisão minha, e isso é independente de qualquer pessoa, independente daquele que está ao meu lado, daquele que caminha comigo, da minha esposa, do meu filho, dos meus pais. É uma decisão que eu preciso tomar na minha vida. Eu preciso decidir me esvaziar. A grande dificuldade que nós temos é que nós queremos até nos esvaziar, mas sempre nós não nos esvaziamos por causa de fulano de tal. Não, meu irmão. Cristo se esvaziou. Ele decidiu se esvaziar, assim como Ele decidiu se humilhar. É uma decisão, e é minha decisão. Eu preciso decidir me esvaziar. Eu tenho que decidir me esvaziar. Ninguém pode fazer isso por mim, e eu não posso fazer isso por ninguém. Eu não posso fazer a Rose se esvaziar dela mesma, e ela não pode me fazer me esvaziar de mim mesmo. Ela precisa tomar a decisão dela, e eu preciso tomar a minha decisão. Isso independe. Juntos nós não podemos obrigar o Isaac a se esvaziar dele. Não, ele vai ter que tomar a decisão dele. Aleluia. Semana que vem ele já vai estar aqui sentado aqui ouvindo a palavra. Agora vai ser face a face. Aleluia. Hoje ele escapou ainda, glória a Deus. Percebe, meu irmão, que é uma decisão que você precisa tomar, é uma escolha que você precisa fazer, mas muitos de nós não fazemos, porque colocamos a desculpa nas pessoas que estão à nossa volta. Sabe, pastor, é porque o meu trabalho. Sabe, pastor, é porque é a minha família. Sabe, pastor, é porque o meu pai. Sabe, pastor, é porque é minha mãe. Sabe, pastor, é porque meu marido, minha esposa, meu filho, a sociedade, é tudo. Não, meu irmão, me perdoe, mas não tem a ver com ninguém, tem a ver com você. E eu te garanto, meu irmão, você pode até continuar justificando tudo isso para você mesmo, para que talvez você não sofra, para que você não seja de alguma forma confrontado, mas uma coisa eu te garanto: mais cedo ou mais tarde, você vai precisar prestar conta de tudo isso, de uma maneira ou outra. Não vai passar, não vai acabar. Pastor, e qual é o significado de me esvaziar ou de me humilhar? Qual é esse significado, pastor? O significado é não ter mais nada dentro de você que não seja Cristo. É não ter mais nada dentro de você que não seja Cristo. E eu pergunto para você hoje: o que tem dentro de você? O que grita dentro de você aí? É Cristo? Sabe, irmãos, eu estava aqui andando por aquele carpete, de um lado para o outro, e eu fazia essa pergunta para mim o tempo todo: Rogério, hoje, dentro de você, só existe Cristo. Dentro de você só existe Cristo, Rogério. Responda, Rogério. Você precisa responder isso, Rogério. Você precisa vasculhar, sondar o teu coração, porque o meu coração e o teu coração, ele é enganoso. Sabe, irmãos, quantas coisas nós carregamos dentro de nós. Quantas coisas nós carregamos dentro de nós. Quantos vícios, quantos pecados, quantos posicionamentos, quantas opiniões.
Quantas coisas nós vamos armazenando dentro de nós, e não adianta, meu irmão, se você não se esvaziar, Cristo não vai entrar, porque a luz não habita aonde está a treva, ou é luz ou é treva. Deus não vive num ambiente sujo, contaminado, ou eu me limpo para que Ele entre, ou Ele não entra, Ele fica de fora. E muitos de nós não entendemos, ou até preferimos levar isso para o ambiente da graça. Não, mas Deus é misericordioso, não, mas Deus é amoroso, Ele é gracioso, então Ele vai habitar dentro de mim da mesma maneira. Meu irmão, Deus não habita na onde é profano. O que é santo, e o que é profano. Não misture as coisas, não mude a palavra, porque a palavra é imutável. Não, Deus habita em lugares santos, porque Ele é santo. E se você quer ser cheio de Deus, você precisa viver uma vida de santidade e retidão. E para se viver uma vida de santidade e retidão, tem que haver um esvaziamento de mim mesmo, e dos meus desejos, e das minhas vontades. Tiago diz isso. Tiago diz que as guerras que existem nesse mundo, elas são fruto dos desejos violentos que existem dentro de nós, que nós matamos, nós roubamos, nós tiramos dos outros para nós. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Matar para pegar o que é do outro para você. São desejos violentos que habitam dentro do homem. A malícia. Meu irmão, aonde o Espírito Santo habita, não há malícia, há pureza. Alguém cheio do Espírito Santo, o olhar dele é puro, é santo. Ele não é maligno, malicioso, mal intencionado. Então veja, se você quer viver para Cristo, você precisa tomar uma decisão na sua vida. E a decisão é se esvaziar de tudo aquilo que você acha, de tudo aquilo que você pensa, dos teus conceitos, dos teus valores, dos teus princípios, e colocar aí no lugar os valores, os conceitos e os princípios de alguém que é o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E esse é o maior desafio da minha e da sua vida. Acredite, como eu acabei de falar agora, se você fizer um movimento cristão, você vai juntar muita gente num lugar, e todas elas vão levantar as mãos. Eu vou falar: eu te amo, Jesus. Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Agora a hora que Jesus falar assim: larga tudo por mim. Opa, aí também não dá, Jesus. Como assim? Vou largar emprego? Como assim? Eu vou largar segurança, minha vida, minha estabilidade, para viver do quê? Fica tranquilo, filho, eu vou te mostrar. Não, Senhor. As minhas vontades e os meus sonhos e os desejos que eu tenho, aonde vão ficar, Jesus? Sabe, meu irmão, o dia que você entender que se esvaziar de você e se encher de Cristo, Ele vai trazer para você tudo o que você quer e muito mais, a sua vida muda. Salmo 127, ele diz que Deus cuida de nós até quando nós estamos dormindo, querido. Ele cuida dos dele até enquanto estão dormindo. Porque você está sofrendo, porque você está padecendo, confie nele. Se esvazie. O que tanto tem dentro de você? O que precisa sair de dentro de você? O que está tomando o lugar de Deus na sua vida?
É ódio? Raiva? O que está tomando o lugar de Deus dentro de você? Vontades, projetos, planos, objetivos que você tem para a sua vida? O que está tomando esse lugar? E talvez você me pergunte também uma outra pergunta que possa estar passando agora pelo seu coração. E a pergunta é: e para que fazer tudo isso, pastor? Para que abrir mão da minha vida? Para que abrir mão dos meus sonhos? Para que abrir mão dos meus projetos? Para que abrir mão das coisas dentro de mim? Para que fazer isso, pastor? Eu quero voltar lá para o texto inicial de João 12, 24. Porque ele diz algumas palavrinhas que são muito importantes. E essas palavrinhas são: mas se morrer, dará muito fruto. Mas se morrer, dará muito fruto. Escute, querido. O processo de Deus para dar fruto não é o processo do pastor Rogério. Não é o processo de outras igrejas. Não, é o processo de Deus. O processo de Deus para você dar muitos frutos é morrer. Precisa morrer. Precisa morrer. Porque se você não morrer, você permanece só. E o que é permanecer só? Permanecer só é não frutificar. Permanecer só é ficar da mesma maneira que você está. E sabe por que tem tanta gente dentro da igreja, que está 30 anos dentro da igreja, e a vida é a mesma? Porque não morreu, meu irmão. Porque se tivesse morrido, já tinha frutificado. Mas está vivo, e o fato de estar vivo, vai continuar só. A mesma vida, a mesma coisa, os mesmos resultados, os mesmos problemas. Passa ano, entra ano, sai ano, e os problemas são os mesmos. E por que são os mesmos? Porque infelizmente não entendeu ainda o processo de Deus, que é a morte do meu eu. Agora, meu irmão, se você não morrer, acredite, tudo vai continuar como está. Se você não morrer, o seu casamento vai continuar como está. Se você não morrer, o seu ministério vai continuar como está. Se você não morrer, o seu ambiente de trabalho vai continuar como está. A sua família vai continuar como está. Tudo na sua vida vai continuar como está. Porque os frutos só irão aparecer após a morte. E você pode dizer para mim: não, pastor, nesta noite ou melhor, você pode até dizer para mim: pastor, eu já morri. Não é você que está dizendo, não é você que vai dizer que você morreu. São os frutos que você produz hoje que vão dizer se você morreu ou não, meu irmão. São os seus frutos. Quer saber se você morreu? Pergunta para tua mulher. Quer saber se você morreu? Pergunta para os teus filhos. Pergunta para os teus vizinhos. Pergunta para os teus colegas de trabalho. Mas tenha coragem para ouvir o que eles vão te dizer de verdade. Tenha coragem para sentar e ouvir a porrada, porque pode ser que você ouça algo que você não queira ouvir. Nem pode ser que você ouça algo que você não queira. Então esteja preparado. Não tem a ver com simplesmente um posicionamento. Senhor, eu já morri. Já morreu mesmo? Porque sabe, irmãos, alguém que está morto, ele não tem opinião. Alguém que está morto, ele não tem desejos. Alguém que está morto não tem vontade. Alguém que está morto não sente nada. Você pode fazer o que você quiser, que ele não sente, porque ele está morto. Agora, se tem alguma coisa doendo aí em você, é sinal de que há vida ainda aí.
E quanto mais dói, mais vivo está. Quanto menos dói, é sinal que já está morto, ou está pelo menos no processo de uma morte. Quanto menos grita dentro de mim, é sinal de morte. Quanto mais grita dentro de mim, é sinal de vida. É sinal de vida. Sabe, a maioria de nós sempre vamos trocar Cristo por coisas. Sempre Jesus vai perder na minha e na sua vida diante de uma decisão, de uma escolha. Sempre. Se você estiver aqui escolher entre Jesus e um emprego, o teu emprego ganhou. Se você tiver que escolher entre Jesus e uma outra coisa, a outra coisa ganhou. Porque infelizmente nós ainda não entendemos que morrer é viver. Se você quer viver para Cristo, você precisa morrer. Pastor, mas pastor, eu tenho tanta vontade de tantas coisas. É porque está vivo, meu irmão. Está vivo, está gritando dentro de você aí. E precisa morrer, querido. Precisa morrer. Se você quer viver para Cristo. Agora, se você não tem essa intenção de viver para Cristo, é um outro assunto. É como eu disse ali atrás, Jesus esvaziou-se a si mesmo. Ele se humilhou. A decisão é dele, assim como a decisão é minha e sua. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite dizendo assim: não, pastor, eu não tenho intenção nenhuma de viver para Cristo. Eu quero estar numa igreja, eu quero cuidar da minha vida espiritual, e está tudo bem. Amém. Você tem todo o direito de fazer essa escolha, de tomar essa decisão. Mas eu digo a você, eu te dou um conselho nessa noite: reveja os teus conceitos. Reveja os teus conceitos. Nós estamos vivendo dias difíceis e Jesus está às portas, muito mais perto do que nós podemos imaginar. Não caia no erro daquelas 5 virgens que deixaram para correr atrás do seu óleo na hora em que o noivo chegou. Não caia. Não caia. A tua carne grita. A tua carne deseja o prazer. A tua carne quer o prazer. Ela quer te levar para o pecado. Ela quer te levar cada vez mais para o lugar do pecado. Porque é isso que a sua carne quer. E enquanto você não se levantar e não se posicionar, e não destruir ela, e não se esvaziar dela, certamente ela vencerá. E eu queria só trazer algo muito importante aqui. Eu queria adicionar um cuidado para algumas pessoas. E o cuidado é o seguinte: muitas pessoas medem a sua vida espiritual. Escute bem isso. Muitas pessoas medem a sua vida espiritual por conta de uma área da vida dela que está indo bem. Muitas pessoas medem relacionamento com Deus por conta de uma área da vida dela que está indo bem. Então, se tem uma área da vida dela que está indo bem, está tudo bem. Nossa, eu estou muito bem com Deus, as coisas estão maravilhosas, eu estou vivendo ali, eu e Deus, Deus e eu, numa área, em uma área da vida dela. E esse é o grande perigo. Por que que esse é o grande perigo? Porque ir bem numa área da sua vida não significa que você está morto. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja voando numa área da sua vida, mas e as outras?
outros podem estar aqui e a outra área da vida dele está voando. Meu Deus, sobrenatural, coisas maravilhosas. A pergunta é: e as outras áreas da sua vida? Como elas estão? Então não caia nesse erro de mensurar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, porque uma área da sua vida vai bem. Porque esse é um dos erros que Satanás ele quer me levar, e ele quer te levar a cair. Porque isso traz paz para o meu coração. Deus está me ouvindo. As coisas estão indo tão bem. Nosso ministério está fluindo, ele está avançando, aleluia. Meu Deus, que coisa maravilhosa, glória. Mas na minha casa o negócio está quase desabando lá. Eu e a Rosa estamos quase separando. E olha, irmão, tem hora que eu penso, sabe, o quanto eu amo Jesus. Achou que eu ia falar, né? O quanto eu amo Jesus, aleluia. Achou que eu ia falar alguma coisa, né? Não, irmão, brincadeira não, aleluia. A verdade é que às vezes o ministério pode estar fluindo, mas a minha casa está indo de mal a pior, e eu preciso parar e repensar nisso. Não, mas Deus está comigo. Não, mas eu tenho um relacionamento maravilhoso com Deus, porque Deus está fazendo coisas tremendas. É uma área, meu irmão. E a minha casa? Sabe o que Jesus diria para mim? Se ele pudesse, ou na verdade, certamente ele diria para mim, melhor dizendo, ele diria assim: para agora o que você está fazendo, Rogério, vai arrumar a sua casa, e depois você volta e continua a cuidar do ministério, porque o seu ministério principal é a sua casa. Percebe, meu irmão, a importância do que eu estou te falando? Mas muitos ficam felizes com isso, porque uma área está indo bem, e o fato de uma área estar indo bem faz com que ele ache que está tudo bem. E não é assim que funciona. Essa semana eu ouvi algo. Eu fui levar uma palavra no karatê lá do Isaac, e aí tinha uma irmã lá, e na hora que eu cheguei, ela fez umas perguntas, né? E assim, irmãos, o pastor é de que denominação? Não, eu falei para ela: não, nós somos uma igreja muito pequenininha, irmãs. Acho que a irmã nem, nossa, mas assim, mas bem pequenininha mesmo e tal, não sei o que. Não, mas o ministério visa, não, a gente visa só uma coisa, irmã, sabe? Ganhar alma para Jesus, e aquela coisa bem, sabe? Eu já fui logo, né? Não, porque eu fui tal, e porque é isso e aquilo. Eu falei: eu não fui tal, nem é isso, nem é aquilo, mas amém, glória a Deus, aleluia, né? E aí chegou a hora de falar um pouquinho ali, mas no final aconteceu algo muito, muito diferente. Quando nós terminamos de conversar, aquela mulher virou para mim, ela falou assim para mim: eu queria te dar um abraço. E eu falei para ela: amém. Ela falou: eu queria sentir o que você tem dentro de você, o que você carrega dentro de você, eu queria sentir. E aí ela começou: eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar, mas eu não tenho palavras para dizer, mas eu olho para a sua vida e eu consigo olhar vindo uma multidão na sua direção. E ela falou: vai se preparando, pastor, porque olha, eu não sei como você vai fazer, mas eles estão vindo a caminho. Eles já estão a caminho, pastor, eles estão a caminho. E eu falei, né? Eu falei: amém, glória a Deus, né? A minha perna mais tremia do que... Eu falei: glória a Deus, aleluia, pensando assim: Senhor, oh Deus, tem misericórdia de nós, né? Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. O Senhor está esperando uma decisão minha, uma decisão sua, para mandar essa multidão para cá, porque sozinho eu não consigo, querido. Eu até gostaria, mas eu não tenho essa capacidade. Mas eu sei que se você abrir os teus olhos e o teu coração, e você levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento seu para mudar a vida de muita gente nessa terra, certamente Ele mandará. Ele mandará.
Mas para isso, algumas coisas vão precisar cair aí dentro. Não tem jeito. Quinta-feira eu estava lá em Francisco Morato. Irmãos, que tempo precioso. Meu Deus, que tempo maravilhoso. Que coisa tremenda. E eu estava ali, eu cheguei cedo lá e eu arrumei as cadeiras, eu deixei tudo pronto. E eu sentei na última cadeira, enquanto o pessoal não tinha chegado. E eu fiquei olhando tudo aquilo e eu falei: Senhor, nos ajuda, Pai. Porque tem muitas dessas vindo pela frente. Mas como nós vamos fazer, Deus, se o Senhor não despertar o seu povo? Se o seu povo não decidir morrer para viver, Senhor? Se o grão de trigo continuar vivo, como nós vamos cuidar dessa multidão de pessoas que estão vindo? E acredite, querido, elas virão. Elas virão. O que mostra o quanto você morreu são os frutos que você está produzindo, e não as palavras que você está dizendo. E eu gostaria, antes de nós passarmos para a ceia, de trazer uma ilustração sobre o que eu falei nessa noite. E a ilustração diz o seguinte: uma vela decorativa vivia em uma prateleira, sempre impecável e com o seu pavio seco. Ela tinha medo do fogo, pois sabia que o fogo a consumiria. Um dia, ela entendeu que sua cera não foi feita para ser guardada, mas para ser combustível. E ao aceitar a chama, ela começou a derreter. Sua forma perfeita desapareceu, mas enquanto ela morria, ela cumpria seu propósito: iluminar o quarto escuro e aquecer quem estava perto. Se vivermos apenas para preservar nossa imagem e conforto, ficaremos apagados. Mas quando nos entregamos ao serviço de Cristo, somos gastos e iluminamos o caminho para muitos. O que você quer ser hoje? Uma vela decorativa? Ou você decide aceitar o fogo e ser queimado por ele, para iluminar e aquecer a vida de muitos que estão precisando? A decisão é sua, meu irmão. A escolha é cada um de nós. Ministério de Louvor, pessoal do Louvor, por favor. Veja, escute bem o que eu vou dizer para você. Eu não estou pregando uma mensagem aqui de que nós não devemos buscar por nada. Eu não estou pregando uma mensagem aqui de que nós não devemos sonhar em ter coisas. Não é isso. Eu estou pregando uma mensagem aqui, nessa noite, tentando te dizer que se você colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, todas as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida, e não vai te faltar nada, nem coisa pequena e nem coisa grande. Se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, você será surpreendido com o que Ele vai fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério.
Ele vai dar infinitamente mais do que você pensou e do que você pediu. E acredite nisso, porque Ele pode e Ele quer fazer isso. O grande desafio está em tomar uma decisão: morrer para esse mundo. Morrer para os convites. Morrer para as vontades. Quantas pessoas poderiam estar aqui conosco hoje? Quantas pessoas poderiam estar ouvindo a palavra? Quantas pessoas poderiam estar sendo salvas? Mas talvez o meu cansaço, o seu cansaço, talvez a minha vida e a sua vida corrida te impediram de sair da minha casa e convidar alguém, de sair na rua da minha casa e evangelizar alguém, porque eu estou cansado, porque eu tenho outras coisas para fazer, sabe, pastor? A minha vida é muito corrida. Será mesmo, meu irmão? Será mesmo que é corrida? Se o grão de trigo, ele cair na terra e ele não morrer, ele permanece só. E a decisão de mudar a sua família está nas tuas mãos. A decisão de mudar o seu ministério está nas tuas mãos. A decisão de mudar o seu futuro está nas tuas mãos. Ninguém pode fazer isso por você, a não ser você. E só existe uma maneira, e a maneira é morrer. Morrer e morrer, meu irmão. Alguém que não tem mais desejos e nem vontades. Alguém que só tem uma coisa dentro dele: Cristo, gritando, pulsando o tempo todo: Jesus, 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 Jesus. E você olha, e Jesus, e Jesus, e Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor, para que Jesus seja glorificado? Eu tenho que me humilhar, então eu vou me humilhar. O que eu tenho que fazer, pastor, para Jesus ser glorificado? Eu tenho que me esvaziar, então eu estou me esvaziando. O que eu tenho que fazer, pastor, para minha família ser transformada? Eu tenho que me humilhar, então eu estou me humilhando agora. O que eu tenho que fazer, pastor, para o meu casamento ser diferente? Eu tenho que deixar tudo e viver para Cristo. Então hoje o meu casamento muda. É uma decisão, você está de frente com ela. E eu quero que você entenda: pode ser que hoje seja assim, a sua última chance. E o que você vai fazer? Porque pode ser que você não volte para sua casa. Pode ser que a sua história acabe aqui, hoje, agora. E o que vai ter dentro de você? Cristo. Eu falei sobre isso há tempos atrás. E ontem isso voltou novamente no meu coração. O Isaac ontem fez aniversário. E eu não sabia, na verdade, ele me surpreendeu, na verdade, junto com a Rose. Ele falou que ele queria ir até o túmulo da minha mãe, e ele queria ter um tempo lá, ele e ela. E difícil para mim isso. E aí a gente deixou ele lá, ele levou o violão dele. E aí, enquanto nós deixamos ele lá ali no túmulo, de frente com o túmulo ali, nós saímos andar, né? E nós fomos vendo plaquinhas, né? Nós passávamos entre os túmulos e nós íamos vendo plaquinhas, né? Mais velhos, mais jovens, crianças. E Deus ia ministrando no meu coração.
Sabe, filho, olha quanto potencial está aí, que não aconteceu. Olha quantas sementes eu semeei nessa terra. Olha quantos pastores, olha quantos evangelistas, olha quantos ganhadores de alma que eu semeei nessa terra, e eles estão aí. Olha quantos propósitos talvez que ficaram aí dentro de um túmulo. Mas eu e você estamos vivos, e eu e você ainda temos a oportunidade de mudarmos o mundo, de mudarmos uma geração. Eu estava orando aqui hoje pela manhã, e eu dizia para Deus: Deus, o meu sonho é me tornar uma referência para os jovens dessa igreja. Eu quero que eles olhem um dia para mim e digam: esse homem combateu o bom combate. Eu quero que eles sejam inspirados pela minha vida. Eu vou gastar os meus dias por Cristo nessa terra, porque eu quero marcar essa geração. E não importa o que vai custar, se vai doer, se vai sangrar, se vai machucar, eu vou pagar o preço. Mas eu quero olhar para esses meninos e eu quero vê-los ganhando multidões. Eu quero ver um domingo lotado de jovens aqui, adorando a Jesus nesse lugar. E eu sei que eu verei. Eu tenho orado por isso. Mas eu quero dizer para você que sozinho é difícil. Mas se você der a sua mão para mim e juntos nós começarmos a trilhar, vai ser muito mais fácil, meu irmão. Então levanta e anda. Enquanto é tempo, fecha os teus olhos. Vai falando, vai deixando o Espírito Santo falar com você. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, permita que o Espírito Santo vá falando ao teu coração. Justiça reinará sobre a escuridão, a luz nos guiará. O Rei está chegando, a morte não tem mais poder. A dor já não existirá. Ele é a esperança de um novo amanhecer. Ele era, Ele é, Ele era. Descerá, todos o verão,
com as marcas em suas mãos. Aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, através do Teu Espírito Santo, move os corações deste lugar. Através do Teu Espírito Santo, Pai, toca nos Teus filhos, toca nas Tuas filhas, Pai. Leva-os, meu Deus, a um lugar de decisão, Pai. Meu Deus, não a religião, mas uma decisão, uma escolha de viver, Pai. Viver de verdade, não uma vida qualquer, mas de morrer para esse mundo, para viver para Cristo. Levanta homens e mulheres nessa noite, Espírito Santo, com disposição para viver para Cristo. Homens e mulheres que não querem olhar para trás, mas querem viver de fato para Cristo, sem medo nenhum do que possa vir a acontecer. Assim como o Senhor levantou homens e mulheres, levanta nesta noite homens e mulheres com esse entendimento e com essa postura, Pai, que queiram marcar a geração deles, que queiram fazer a diferença aonde eles estão hoje. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Então, por favor, Senhor, vai ministrando aos corações, vai falando aos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus.